Leia comigo, você conhece muito bem esse salmo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava com procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, e ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que tu te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigaram meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Amém? Até aqui. Os livros de Salmos, né? Como eu sempre falo aqui, eles são cânticos, são palavras de experiências que eram escritas e depois eram levadas até os levitas, e os levitas pegavam os seus instrumentos e colocavam ali os seus acordes, né, e as notas, e faziam daquelas palavras os cânticos para serem ministrados ali na casa do Senhor, e até mesmo no caminho do povo ir até Jerusalém para chegar ao templo, à presença do nosso Deus, né? E Davi, ele foi o que mais escreveu os salmos. Se você vê aí na sua Bíblia, vai estar escrito assim: Salmos dos filhos de Corá, né? Algumas Bíblias falam Coré. Na verdade, os filhos de Corá, eles eram os levitas, né? Que ministravam no templo, mas quem escrevia os salmos era Davi. Quem escreveu esse salmo aqui foi o próprio Davi. Eu já vi muita coisa, já li muita coisa, e já ouvi falar que foi Davi que escreveu, e depois de um tempo, um dos filhos lá da genealogia de Corá encontrou essas escritas de Davi e escreveu então um cântico para cantar para o Senhor, né? Talvez você pense: mas por que isso é importante saber? Porque a pastora precisa falar. Eu já até li que antes de ser escrito os livros de Salmos, passaram-se 9 séculos antes de Cristo. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você ouviu na televisão essa semana, é o povo judeu comemorando 5.700 anos. Alguém viu aqui? Viu, né? Então, se a gente for entrar aí na contagem do tempo sem Jesus, nós já vivemos aí, essa terra tem mais de 5.000 anos, né? Então, é todo um mistério de Deus. É impossível alguém dizer que Deus não existe. É impossível um ser humano, né, colocar ali razões para dar descrédito a Deus quando você observa uma coisa tão preciosa como essa. Uma nação que consegue contar 5.000 anos. Então, só se a pessoa for muito hipócrita para tentar provar que Deus não existe, né? Porque nós nos maravilhamos com as grandezas do universo, da criação e de tudo que se fez e tudo que o Senhor sustenta pelo seu poder. Mas Davi, ele escreveu esse salmo em um dos momentos de dificuldades da sua vida. Nós temos uma mente humana. Eu estava até agora me arrumando para vir para cá e o Espírito Santo estava falando comigo sobre isso. Nós temos uma mente humana muito complexa, né? Na verdade, o ser humano, ele é um físico, ele é uma mente, né? E ele é um espírito.
E alguém pode dizer, mas como nós somos um espírito? A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele soprou no homem o seu fôlego de vida, e foi isso que nos trouxe o espírito. Só que o espírito do homem, que é o nosso interior, ele fica morto por causa do pecado. E quando nós aceitamos Jesus, ele volta a viver. E nós passamos a ser um corpo, uma mente e um espírito. E o espírito é o lugar onde Deus habita quando nós aceitamos a Jesus. Então nós somos pessoas que temos uma mente humana, mas que temos o espírito onde Deus habita. Então nós somos pessoas que temos um privilégio imenso, porque quando eu penso, eu tenho o Espírito Santo que me ajuda a pensar. Quando eu não estou pensando da forma correta, eu tenho o Espírito Santo que me ensina a pensar da forma que Deus me ensinou a pensar. Então nós somos muito privilegiados, né? Mas o problema do ser humano é que o ser humano, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo a presença de Deus, nós temos uma alma, uma mente, e essa mente nossa, ela é inquieta. Ela nos leva às vezes a grandes conflitos, conflitos de perguntas, conflitos de porquês, conflitos de até quando, conflitos de não conseguir suportar as lutas e as dificuldades, né? E são esses conflitos que às vezes nos fazem esquecer que esse Deus que nós estamos aqui buscando, esse Deus que nós temos professado na nossa vida, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Mas nós, seres humanos, nós pensamos assim, mas se eu sou cristão, se eu sou crente, por que eu estou passando por isso? Se Deus é o meu Senhor, Ele é poderoso, por que Ele permite que essas coisas aconteçam na minha vida? Por que isso está acontecendo se Ele é Deus? Né? Eu já escutei pessoas no meu escritório dizer assim, Ele não é Deus? Se Ele é Deus, Ele não pode? Pode. Mas todas as coisas na nossa vida são permissão de Deus. Permissão e controle divino sobre a nossa vida. E às vezes nós pensamos assim, se eu sou um servo de Deus, se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, eu não vou ter problema na minha casa, não vou ter problema na minha vida. E é a forma mental humana de pensar. Porque nós sabemos que Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos muitas. Se Ele falou, é porque a gente ia ter, né? Mas nós questionamos, nós perguntamos. Então quando nós passamos às vezes por situações difíceis na nossa vida, começa a ter esse conflito humano. Querer sair da igreja, querer procurar outra igreja, querer procurar pessoas, né? Querer resposta de outros lugares. Porque lá na nossa mente humana tem uma figurinha, né, marcada de que tudo tem que ser perfeito porque eu sou crente. Né? Você já tirou essa figurinha? Você já achou ela no pacotinho? Por que na minha vida? Sou crente, por que na minha vida? Eu estava falando lá no velório lá do seu Valdir, que a maior dificuldade do ser humano que ele tem é enfrentar a morte. E a morte é a maior verdade que a vida tem. Na verdade, a morte é a única verdade que nós conhecemos, porque ela vai acontecer para todo mundo. Mas a mente não enfrenta a morte. Por quê? Porque nós não fomos criados por Deus para morrer. Então aqui, nos nossos pensamentos tem conflito, tem questionamento, né? Você vai confrontando situações. Então quando um cristão passa por um problema, ele sempre pensa que tem alguma coisa errada na sua vida, né? Que alguém é culpado do que está passando aquilo, ou até o próprio Deus é culpado. Mas Davi, mesmo sendo rei, ungido, escolhido, separado, ele teve problemas igualzinho nós temos em casa. O único problema que eu não vejo aqui, né, é um problema financeiro até um determinado ponto, porque aqui nesse momento que ele escreveu, ele também tinha. Mas Davi tinha problemas humanos. Quantos humanos nós temos aqui? Deixa eu ver. Quantas pessoas têm corpo e alma e espírito aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Então tem gente tem problema. E o problema de Davi, quando ele escreveu esse salmo, foi quando ele passou por um momento familiar muito difícil. Domingo nós já falamos um pouquinho, pregamos mais voltado à família, e hoje eu vou falar um pouquinho meio superficial, mas para poder entender, porque é mais individual. E Davi passou por um momento familiar muito difícil. Quantos já passaram por problema familiar ou passam aqui? Deixa eu ver.
Você já passou aqueles problemas com pai, com mãe, com filho, com nora, né, com neto, e as coisas acontecem e tudo fica muito difícil para a gente levar e carregar, e é tristeza, né? E são anseios da nossa alma, esperando alguma coisa melhorar, e o tempo passa e não melhora, e cada vez parece que fica mais difícil. Mas Davi teve problemas assim, e nesse momento aqui, ele estava tendo um problema com seu filho Absalão. E o que seu filho fez? O filho de Davi o traiu e tomou o seu reinado. E quando Davi foi traído, ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu seus castelos, perdeu o direito de convivência com a sua família, perdeu o seu direito de ser rei. E falando assim na linguagem humana para entender, ele foi para a sarjeta. Não é assim que a gente fala aqui? Né? Fulano perdeu tudo, ele foi para a sarjeta, é isso? Quando você fala que foi para a sarjeta, porque a pessoa está assim no chão, né? Como diriam algumas pessoas aí, perdeu as pernas, né? Está com as pernas ruins, é assim que diz no mundo, né? Fulano está com as pernas ruins, foi para a sarjeta, né? Então foi o que aconteceu com Davi, perdeu todo o seu reinado, e a Bíblia diz que naquele momento que ele perdeu todo o seu equilíbrio, né, familiar, toda a sua estrutura da sua casa, a sua estrutura emocional, a sua estrutura, a sua estabilidade, ele não desistiu do que Deus tinha dado para ele. Ele não desistiu dos sonhos que Deus tinha sonhado para ele. Muitas vezes a gente vem para as igrejas, né? Sentam por anos nos cultos, senta por anos nas escolas dominicais, somos líderes, ministros, ouvimos as promessas de Deus e chega um momento na nossa vida que a gente acha, acho que Deus não tem nada para fazer na minha vida não, acho melhor eu ir atrás e fazer porque Deus não tem. Mas todos esses anos na presença de Deus, mesmo hoje, mesmo tendo muito tempo para ministrar, o Espírito mandou dizer para você e para mim que quando Ele derramou o óleo sobre a sua cabeça, quando Jesus te ungiu, Jesus de Nazaré, derramou sangue sobre a sua vida, porque você não é só ungido com óleo, você é ungido no sangue de Jesus Cristo. Ele determinou a promessa dele na sua vida. Você pode aplaudir Jesus, meu amado. Ele determinou uma promessa na sua vida. Tem promessas estabelecidas e determinadas. Você não é só chamado, você não é só eleito, você não é um frequentador de igreja, você não é alguém que só professa uma fé, você é alguém escolhido para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. E Davi então ele foi para a sarjeta, sim. Ir para a sarjeta para nós muitas vezes não significa perder palácios e nem reinos e nem castelos e nem ouro e nem prata. Ir para a sarjeta para nós aqui é um estado onde nós vemos a nossa vida sair de uma estrutura, sair de uma situação e nos levar a uma desestrutura, seja ela ou emocional, ou econômica, ou até espiritual, e você ficar numa condição assim de debilidade, mas de total dependência de Deus. Talvez você dissesse, se Davi fosse um de nós, ele poderia dizer assim, poxa, mas Deus me escolheu como rei, mandou derramar um óleo na minha cabeça, tirou Saul para eu virar rei. Ele não podia impedir que acontecesse isso na minha casa? Ele não podia ter mandado um anjo do céu para impedir que isso acontecesse na minha casa? Ele não podia ficar questionando Deus, perguntando para Deus e falando, mas por que, Senhor? Se o Senhor é Deus, se eu te louvei, se eu te adorei, escrevi cânticos, por que agora eu estou aqui na sarjeta da vida, passando por esse momento? Mas Davi não fez isso. Mesmo que a mente enganadora do homem, mesmo que os conflitos humanos o levassem a momentos de grande reflexão sobre o que ele estava passando, ele não perdeu a esperança das promessas de Deus na sua vida. A Bíblia diz que ele sentou na porta do castelo e lá ele ficou. Não sei quanto tempo. Não sei quanto tempo ele ficou sentado ali. É aquela tal história, né? Daqui eu não saio, ninguém me tira. Você literalmente não vai tomar uma atitude de ficar na frente de algum lugar ou em alguma posição, mas quando você decide dentro do seu coração esperar para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, é quase que você dissesse isso. Eu posso estar tendo uma luta, eu posso estar passando por um momento difícil,
Inimigos podem ter se levantado contra mim, porque ele fala muito isso no Salmo 42. Se levantaram contra mim, armaram contra mim. Eu estou numa situação muito difícil, uma situação de dor, de tristeza. Mas daqui eu não saio, ninguém me tira, porque o que Deus me deu, ninguém pode tirar. Eu estava conversando até com a Leia ontem à noite. Eu nunca vi uma população chegar no nível que nós chegamos hoje, ser humano, de desistir tanto como eu tenho visto nos últimos dias. E quando eu falo desistir, irmãos, não é porque alguém vestiu uma roupa de saco e saiu, virou um mendigo e vai andar pelas ruas. Você desiste quando você para de lutar. Você desiste quando você para de sonhar. Você desiste quando você se entrega ao problema e se conforma com ele. Você desiste quando você não luta para poder viver o melhor que Deus tem preparado para a sua vida. E vai, como diz aí, né? Vai levando. Você desiste dessa forma. Davi podia ter falado, tá bom, fui traído, fui enganado, meu coração está dilacerado de dor, eu estou numa angústia aqui, estou numa agonia. Vamos esquecer esse negócio de promessa de Deus, vamos esquecer esse negócio de ungido de Deus, vamos esquecer que Deus falou comigo, e vou desistir dessa família, vou desistir desse casamento, vou desistir desse ministério, vou desistir da salvação de quem eu amo, vou desistir. Ele poderia ter dito isso, mas Davi sentou na porta do palácio. E mesmo que ele passou por momentos de muita angústia, ele sabia exatamente quem era o Deus que ele servia. Havia certamente um conflito emocional. O conflito emocional é aquilo que eu falei. Essa mente, essa alma que pensa. Todo o meu trabalho aqui de manhã é trabalhar com pensamentos, porque nós estamos aprendendo aqui, assim como o homem pensa, ele... Assim como o homem imagina na sua mente, ele... É isso? O problema nosso está aqui, ó. Os nossos conflitos maiores, eles não devem ser resolvidos com as pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos maiores conflitos não são enfrentar pessoas, resolver com pessoas. Os nossos maiores conflitos estão em resolver eu comigo mesmo, como eu tenho falado todos os domingos aqui. Ser traído por um filho, ser traído pelos seus melhores amigos, ser traído pelo seu palácio, ser traído por pessoas que ele confiava e chegar à sarjeta, né? É uma situação de agonia, de angústia, de tristeza, que poderia ter sido fatal para a desistência ou também se a força para se levantar e viver uma nova experiência com Deus. Amém? Sabe o que eu vim falar aqui hoje? Que Deus mandou dizer para você que não importa o que você passe, que você venha passar, o que Ele quer é que através disso você tenha uma nova experiência com Deus. Amém? Eu fui para a sarjeta. Que Deus é esse? Abandonou minha família, abandonou minha casa, porque Ele não mandou um anjo, porque Ele não impediu essa traição, porque Ele não impediu, não. Ele olhou para dentro dele e Ele disse assim: eu estou muito abatido, eu estou dentro de mim num estado de tristeza, de agonia, de angústia, de sofrimento, que eu olho para mim e eu me sinto como uma corça, porque eu me sinto num deserto dentro de mim, eu me sinto num local dentro de mim, sem saída, sem direção, sem enxergar, sem ver amanhã, e eu me sinto como a corça se sente quando ela precisa encontrar um lençol de água para se refrescar. Há pouco tempo eu já falei sobre a corça, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre almas cansadas, corações despedaçados, emoções que estão dilaceradas de tristeza, de pessoas que precisam se levantar, mesmo sentada na sarjeta, mesmo depois de ter sofrido alguma coisa que atingiu o seu emocional. Aqui no caso dele era um filho que traiu, não sei qual é o seu, talvez o seu seja decepções, frustrações, dores, tristezas, mágoas, preocupações, ressentimentos, inseguranças, ansiedade, eu não sei qual é a sua causa. Mas eu sei que Deus hoje me disse: aprendam com Davi, aprendam a superar, a sair da sarjeta para se levantar para uma experiência sobrenatural comigo. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor, meu amado, porque Deus quer que você saia desse lugar que você parou, você estacionou. Deus mandou dizer:
Você estacionou neste lugar. Eu não quero você estacionado. A mente faz parar. Havia conflito, sim. Havia conflito, e a pior coisa que tem, irmãos, eu estava pensando nisso hoje. Não é fácil ser cristão. É uma hostilidade. Quando se sente aqui hostilizado como cristão? Deixa eu ver. Você já foi hostilizado por ser cristão? Levante sua mão, deixa eu ver. É só eu que sou hostilizada? Então levante sua mão, vamos ver os corajosos. Você já foi hostilizado? Sabe o que é ser hostilizado? É os outros olhando na sua cara, torcer o nariz. É os outros fazer de conta, né, que não te viu, te ignorar, dar uma olhadinha por cima assim, como tipo você é um... Isso é ser hostilizado. Você chegar no lugar, tudo mudar as costas, mudar de calçada, mudar o departamento do supermercado para não te encontrar. Ser hostilizado porque você carrega a presença do Senhor na sua vida. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Não é fácil. Você tem que ficar firme numa convicção daquilo que Deus chamou e você se posicionar. Não é fácil. Não é fácil. Porque o mundo olha para o cristão e o mundo faz pergunta. E eu vou te falar uma coisa. As perguntas que o mundo faz é o diabo que pergunta. Estava sentada lá no velório hoje, falei para a Leia ontem. Falei, se tiver barata e mendigo, se tiver 100 pessoas, é em mim que vai. Se voar uma barata, é em mim. Se entrar um mendigo, é onde eu estou. Foi hoje lá, Leia? Estou sentada eu lá, chega uma mendiga lá. Falei, quer ver que é eu? Pulou eu, né? Pulou uma cadeira, sentou do lado. Sentou do meu lado, a hora que sentou eu olhei, ela olhou assim, o diabo olhou para mim com aqueles olhos de ferro assim. Ela olhou, levantou, chegou na porta, o diabo olhou para mim. Não entendi nada, mas que estava me xingando, estava. Eu te odeio, né? Que ódio que eu tenho de você. Que ódio que eu tenho do seu Deus. Que ódio que eu tenho do que você representa. Que ódio que eu tenho dessa presença poderosa, desse Deus poderoso que você representa nessa terra. Isso é ser hostilizado. Você achava que era fácil ser Davi? Você achava que era fácil ser o homem que Deus escolheu para representar Deus na terra? Não, não era fácil. E por isso os homens começaram a fazer as perguntas. Uai, por que você está sentado nessa calçada? Onde está teu Deus? Cadê aquele Deus que mandou derramar o óleo sobre a sua cabeça e te ungir e dizer para você que o Espírito Santo nunca mais ia sair da sua vida? Onde está seu Deus? Você não é cristão? Você não é crente? São as indagações do mundo. São as indagações que o diabo manda. Como hoje a mendiga fez lá. Ela queria chegar até em mim e dizer assim: ó, você está incomodando. A presença desse Cristo que você serve, essa luz que está brilhando aqui, está incomodando. O mundo começou a rir de Davi. As pessoas começaram a insultar Davi. As pessoas começaram a colocar em descrédito o Deus que Davi servia. Já colocaram em descrédito o seu Deus? O diabo já fez pessoas fazer perguntas para você sobre o seu Deus? Você imagina o homem ungido por Deus para ser rei, sentado numa sarjeta, traído pelo seu filho, traído pelos seus melhores amigos, ali perdeu tudo, e as pessoas dizendo assim, porque eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes as pessoas não fazem a pergunta direta. Sabe aquelas coisinhas capciosas? Que você não está entendendo muito bem porque que a pessoa está falando aquilo. O que será que fulano está falando? É para não falar direto. Então ele insinua. Eles jogam, né? Criam situações para você ficar assim, numa situação assim, vexatória na sua fé. Então começam a perguntar, será que essa decisão que você tomou era certa mesmo? Será que Deus estava nesse negócio? Será que Deus entrou? E as pessoas começam a fazer. E isso começou a trazer para o coração de Davi a inquietação. A inquietação, porque irmãos, nós somos seres humanos, acabei de falar. Nós somos uma mente, nós somos um corpo e nós somos um espírito. Certamente ele tinha a presença de Deus porque ele foi ungido. E a Bíblia diz, lembra no livro de Samuel, que nunca mais o Espírito Santo saiu dele. Mas ele era gente, ele tinha uma mente pensando.
Ele se encontrava numa situação de dor, de tristeza, que ele também, dentro dele, também tinha os seus porquês, ele também tinha os seus até quando, ele também tinha sua insegurança. E as pessoas começaram, ele disse assim: olha, essa situação que eu estou vivendo aqui, com as pessoas duvidando do meu Deus, as pessoas incertas sobre esse Deus, as pessoas questionando se o que eu estou passando, existe esse Deus que eu sirvo, está tão difícil para mim, que eu estou sentindo até nos meus ossos. E hoje, num pouquinho tempo que eu tive para preparar essa palavra, ouvir a voz de Deus, o Senhor me disse assim, que quando Davi falou sobre ele sentir até os ossos, sabe aqueles momentos da nossa vida que a gente está cansado? Sabe aqueles momentos da nossa vida que você já não tem mais força, que até respirar às vezes é difícil, de tanto que você luta, de tanto que você, tem tentado ficar firme, ficar forte, e aí o físico começa a sentir, seu físico começa a refletir tudo aquilo que você não está mais suportando carregar. Feche teus olhos só um pouquinho, que eu ainda não terminei aqui a revelação não. Feche os seus olhos um pouquinho. Imagina se fosse você, olhando para algumas circunstâncias da sua vida, talvez a sua vida com o seu marido, o relacionamento que você tem com ele, talvez as cargas que você tem que carregar de um filho, de uma situação emocional, de uma família. Eu não sei qual é a sua situação. O caso de Davi é que era um, mas o seu é um, o meu é outro. E aí a coisa vai desgastando. E o tempo vai passando, e você está na expectativa da fé, aguardando que Deus faça alguma coisa, esperando que Deus venha agir, e não acontece, e o tempo está passando, e o seu corpo começa a sentir, e você começa a se cansar de carregar, e ele diz: eu estou cansando, o meu emocional está tão abalado, que o meu corpo está cansado de carregar. Aí hoje você procura medicina, e eles dizem assim para você: você está com uma doença, você está com uma depressão, essa tristeza que você sente aí, que o seu corpo inteiro está doendo, ela chama depressão, eu vou te dar um remédio. Mas Davi não tinha remédio, ele podia estar até com uma depressão, um estado depressivo de tristeza, mas o único remédio que ele tinha era conhecimento do seu Deus. E ele olhou para dentro dele e disse assim: cara, olha, presta bastante atenção, cara, eu estou falando com você e com você mesmo. Espera, porque o Deus que você conhece, certamente Ele vai fazer uma obra tão grande, que você vai reconhecer, e você vai fazer música, e você vai louvar o que Deus vai fazer na sua vida. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Ele falou para ele mesmo: cara, presta atenção, não ouve o que os homens estão dizendo, não ouve a cobrança do diabo, não presta atenção no que os inimigos fazem, mas fale para você mesmo: espere em Deus, porque Ele vai fazer uma obra grandiosa. Não tinha remedinho para Davi, não tinha sertralina, não tinha Rivotril para dormir, não tinha Êxodos, não tinha Citalopram. Tinha que crer no maior estado de humilhação, de tristeza, de percas. Ele tinha que somente confiar no Deus que ele conhecia. Falou: cara, presta atenção no que eu vou te falar. Ele falou para ele mesmo: louvor, irmãos, louvor não é o que vocês viram os instrumentos tocar, a gente chama de louvor. Mas louvor é quando dentro do seu íntimo, dentro do mais profundo do seu ser, começa a aparecer um reconhecimento do que Deus faz na sua vida. Começa a surgir dentro de você algo que começa a iluminar, e você começa a lembrar tudo que Deus já fez, e você começa a sentir dentro do seu coração uma força imensa do Espírito dizendo assim: e Ele pode fazer coisa maior ainda do que Ele já fez. E aí de repente a sua boca abre, e tudo aquilo que seu coração reconhece de Deus, você começa a falar. E ele disse assim: cara, espera, tenha paciência, porque você ainda vai louvar o seu Deus. Aleluia. Vou falar uma coisa para você: tudo que o inimigo quer é fazer as pessoas desacreditarem
desacreditarem nas promessas de Deus, desacreditarem no momento da dificuldade, porque no momento da dificuldade, irmão, você fica cego. No momento que você está enfrentando uma dificuldade na sua vida, você fica cego. Cego espiritualmente, cego emocionalmente. E quando as perguntas vinham, é a mesma estratégia que o diabo continua fazendo até hoje. Lembra lá o rei Ezequias? Só te dar uma lembrança que o Espírito Santo está me lembrando. Senaqueribe começou a afrontar o rei Ezequias na fé dele, naquilo que ele cria. Jogar assim, ó, afronta, intimidando, falando: você acredita nesse Deus? Você acha que esse Deus que você serve, ele é poderoso para te livrar? Era isso que Senaqueribe fazia, não era? E o gigante fazia lá com o povo de Israel: olha como eu sou grande, tem alguém aí que me enfrenta, olha o meu tamanho, olha como eu sou forte. Na verdade ele não era forte nada, ele era tão fraco que uma pedrinha derrubou ele. A força dele estava: eu vou mostrar para você que o Deus que você serve não pode. Ele conta com a nossa fraqueza, ele conta com a nossa debilidade emocional, ele conta com a nossa debilidade espiritual, para chegar no ponto do momento difícil você dizer: é verdade, estão me perguntando onde está meu Deus, acho que ele não vai fazer nada por mim. Essa é a estratégia do inimigo, fazer as pessoas fraquejarem e não acreditar no que Deus tem preparado para a sua vida. Pensa bem, um homem que perdeu todo o seu reinado, sentado numa sarjeta, vamos dizer, aqui no nosso meio mais simples para poder entender. Alguém que se vestia de majestade, de repente se vestiu de trapo. Alguém que comia das melhores comidas da mesa de um palácio, passou para sentar para comer migalhas numa calçada. Alguém que vivia na maior, posição, de repente passa a ser visto como um ninguém, porque ele perdeu tudo que ele tinha. E às vezes as pessoas ficam tão desesperadas para recuperar as coisas materiais, que elas esquecem que esses momentos que nós passamos de luta e dificuldade, o principal para nós é recuperar a intimidade com Deus. Se você quiser sair de um estado de debilidade, de tristeza, até de percas, sejam elas emocionais, sejam elas em qualquer área da sua vida, para viver essa experiência nova que Deus falou aqui hoje, você precisa entender isso. Que você não tem que recuperar coisas humanas e nem materiais. A primeira coisa que uma pessoa dolorida, machucada, entristecida, ela precisa recuperar é a sua intimidade com Deus. Vou fazer uma pergunta aqui: quantos conseguem cantar triste? Você está triste, decepcionado, você consegue ficar lá: ai, eu te amo, Senhor, como eu te adoro, o Senhor é lindo, Deus. Quando você está triste, como é que você fica? Assim? Você anda na rua? Assim? Você levanta, você mal olha o seu rosto, dá uma passada e você vai. Ninguém consegue exaltar ao Senhor triste. Porque você perde a intimidade, as maravilhas da comunhão com Deus, porque você deixa entrar a dor, a tristeza, a preocupação, a ansiedade, e isso vai nos separando da intimidade com Deus. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque quando o homem perde a intimidade com Deus, ele perde a oportunidade de estar na presença de Deus. Eu vou falar uma coisa para você aqui. O verdadeiro adorador, ele não é um homem que vai ver a Deus como um homem. Ele é alguém que se deixa, o seu mundo natural para o seu físico, mas o seu espírito pega asas e ele vai até a presença de Deus. O verdadeiro adorador, ele chega diante do altar de Deus, do trono de Deus, e ele vê Deus a face em espírito. E naquele momento que ele está na presença de Deus, irmãos, é o momento que você ganha guerra, que você vence batalhas, porque o inimigo não está ouvindo, não está vendo e não pode tocar. A maior arma de guerra para você se tornar hoje aqui um vencedor chama adoração. Amém? Só que gente prostrada, tem cheio de gente andando de carro bom, vestindo roupas bonitas, trabalhando em bons empregos, mas estão na sarjeta.
estão na sarjeta da vida espiritual, dos seus problemas. Gente prostrada não consegue adorar, gente prostrada não consegue louvar, gente prostrada não consegue reconhecer que o Deus que um dia chamou vai cumprir todas as promessas. Gente prostrada, irmão, está na sarjeta, e quem está na sarjeta não tem castelo, quem está na sarjeta não tem roupas gloriosas, quem está na sarjeta não come os manjares. Para nós aqui, esse símbolo hoje significa um estado emocional em que você não tem vontade de lutar. Mas o Senhor disse hoje que você pode, eu posso, e nós vamos sair desse estado para viver uma nova experiência com Deus. E quando ele viu tudo que ele perdeu, ele não começou a falar assim para Deus: Deus, eu quero o meu trono de volta. Deus, eu quero aquelas roupas bordadas de ouro e de prata de volta. Deus, eu quero comer com garfos, com talheres de ouro e taças de prata. Deus, eu quero, Senhor, aquele banco estofado, aquela cama gloriosa. Deus, eu quero comer aquele alimento, aqueles... Não, ele disse assim: Deus, só tem uma coisa que eu quero te pedir aqui agora. Olha, eu vou falar uma coisa para você, uma coisa que eu quero muito, Senhor. Eu quero somente a sua presença. Quando que eu irei e encontrarei novamente a presença do meu Deus? Você pode aplaudir o Senhor, meu amado, porque está cheio de gente esperando material, esperando ver primeiro o material, receber de volta coisas que perdeu o material. E Deus está mandando dizer aqui hoje que a primeira coisa que você precisa restituir na sua vida é a sua intimidade com Deus. Ele não falou: eu quero de volta o que me roubaram. Ele falou: eu quero a tua presença, porque essa dor, essa tristeza, essa sarjeta está me afastando de ti, Senhor. É isso que acontece. Momentos difíceis muitas vezes nos levam aos panos de saco, nos fazem esquecer que a primeira coisa que você precisa ter na sua vida é um encontro maravilhoso com o seu Deus. Naquele momento, irmãos, não importava para ele o que ele perdeu materialmente, importava que ele trouxesse de volta, no meio da dor, da tristeza, da decepção. Irmão, tem coisa mais dolorida do que decepção? Alguém que já conheceu a dor da decepção? Já? Uhum. Você acha que é Deus que te decepciona? O que Davi fala assim: Senhor, até quando os meus inimigos vão continuar armando contra mim? Até quando os meus inimigos vão continuar me ferindo e me machucando? Sabe quem te decepciona? O diabo. É ele que te decepciona. É ele que cria situações. Ele fala assim: olha, ao fragor das tuas catatupas, as ondas vieram sobre mim. O que ele está dizendo? Né? Foi uma tempestade. Tiveram trovões, foram situações difíceis de enfrentar. Vinha uma onda, depois vinha uma onda, vinha uma onda, depois uma onda. Hoje eu estava aos prantos, chorando aqui no meu escritório. Eu falei assim para Deus: quando haverá um tempo de paz? Porque é uma onda atrás de outra onda. É uma onda atrás de outra onda. Você já viveu isso? Uma onda atrás de outra onda. Você pensou que você venceu uma onda hoje, amanhã levanta uma mais alta que aquela. Você fala: agora vai. Aí vem uma mais alta que aquela. Aí você fala: agora vai. Aí vem uma mais alta que aquela. Aí você fala: agora vai. Mais alta que aquela. Aí eu estava clamando ali na hora do dízimo: Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Deus, quando vai ter o tempo de paz? Desceu um pano branco assim. Ali no escritório, o Senhor falou assim: é a minha bandeira, a bandeira da paz. Virá o tempo da paz. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! 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 Deus tem um tempo de paz para sua casa. Deus tem um tempo de paz para sua família. Deus tem um tempo de paz para você. Deus tem um tempo de paz para o seu povo. Não é fácil não, Senhor, os inimigos estão aqui me massacrando, eu me sinto humilhado, eu me sinto rejeitado. Olha, talvez, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que muitas vezes o inimigo do homem é dentro da sua própria casa, não é? Muitas vezes os inimigos dos homens são os de dentro da sua própria casa. Vou te falar uma coisa para você: se ele usar alguém que está muito longe, não vai acontecer nada. Mas se ele usar alguém que você ama muito, alguém que está do seu lado, alguém que você precisava confiar, é aí que a coisa estreita. Quem foi que traiu Davi? O seu
Quem foi que o inimigo usou? O filho. Às vezes dentro da nossa casa, né? A nossa casa pode gerar muitas situações. Às vezes o inimigo usa de dentro para poder alcançar. E foi ali naquele momento que ele disse: olha, Deus, para mim, mesmo que os inimigos estão se levantando, mesmo que as lutas estejam grandes, eu tenho certeza que eu ainda te louvarei. Amém? Feche teus olhos. Mas não abre não fica olhando para ninguém. Eu não sei quais são os seus inimigos. Não sei quem são aqueles que se levantam contra você. Nem sei se você tem, talvez você não tenha, talvez sua vida seja maravilhosa. Eu não sei se você tem vivido momentos na sua vida que você precisa lutar muito para restaurar a comunhão com Deus. Já chegou um momento que você entrou num túnel, que você se afastou dessa comunhão. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus hoje nos trouxe neste lugar, que você pode se levantar dessa situação, que você pode sair dessa posição para viver uma experiência maior com Deus. Contando a história rapidamente com os seus olhos fechados. Dá uma olhada, pensa nesse momento aí, o que é que Deus precisa fazer para você ter de volta a sua posição e você viver as promessas de Deus na sua vida. Sabe o que são promessas? É tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. É tudo que a palavra de Deus diz que Deus faz. É tudo que já foi determinado pela sua palavra na nossa vida. E isso é promessa. Por exemplo, se a sua casa inteira não estiver servindo ao Senhor, a Bíblia diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paulo e Silas disseram ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa servirão ao Senhor. E se você estiver aqui hoje desistindo do seu marido, desistindo da sua esposa, se você estiver desistindo do seu ministério, se você estiver desistindo do que Deus te deu, você está perdendo na sarjeta e você nem viu que você está na sarjeta. Você está achando que você anda de carro bom, você está achando que você tem salário bom, você está achando que você mora numa casa boa, você não está na sarjeta. Você está muito mais na sarjeta do que você pode imaginar. E Deus manda te dizer hoje: levanta, sai deste lugar, luta pelas suas promessas. Passou-se o tempo, a história mudou. Infelizmente, o traidor caiu, os inimigos foram derrotados. E sabe o que aconteceu? Deus devolveu o trono a Davi. Aleluia! Eu não posso mais trazer aqui em pormenores o que Deus está falando. Mas o que eu estou te querendo dizer para você é que se você saiu do centro da vontade de Deus, porque o inimigo lutou contra você, se a sua casa saiu do centro da vontade de Deus, se a sua família saiu do centro da vontade de Deus, se o seu filho saiu, se as coisas saíram do centro da vontade de Deus, e você mesmo andando de carro bom, está numa sarjeta, do nada, Deus manda te dizer hoje: eu vou te devolver sim, mas primeiro busca a minha presença. Assim como Davi disse: eu quero a tua presença, é ela que eu preciso, Senhor, eu preciso da tua presença. Começa a falar de olho fechado: eu preciso da tua presença, eu preciso ir ao teu altar, eu preciso entrar na tua presença, eu preciso sacrificar, eu preciso te adorar, eu preciso de intimidade contigo, eu preciso, Senhor, porque eu sei que neste momento, que nessa hora, eu serei novamente renovado na minha fé, renovado na minha esperança, e eu louvarei ao Senhor. Pode começar a aplaudir, porque seu casamento vai ser restaurado, porque sua família vai ser restaurada, porque seu ministério vai ser restaurado, porque tudo que Deus preparou para você, porque todas as promessas que foram declaradas, você tem o direito de viver. Vai cair por terra como caiu por terra todos os inimigos de Davi. Cai por terra hoje todos os inimigos da tua vida. Caia por terra todos os inimigos da tua casa. Caia por terra todos os inimigos de Deus. Eu não posso tomar posse por você. Pode aplaudir mais, meu amado, porque Deus está dizendo que Ele vai devolver o teu lugar. Quem luta contra você é o teu adversário, é o teu inimigo. Entendeu? É o teu inimigo que luta contra você. Mas se você tiver certeza do Deus que você serve, você ainda vai estar neste lugar, ou aonde você estiver, com seu coração fervendo de boas palavras ao Rei,
de boas palavras ao Senhor, sua língua exaltando e declarando: foi Ele quem fez, foi Ele que fez, foi Ele que fez. Foi Ele que fez, 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 está entendendo? Foi Ele que fez. Ô glória, pode aplaudir mais, meu amado. Renaba, xiriquileba, sopata, sebas, xiribana, redebase, oikonomasi, lebase, anaxerequelebaço. Pode aplaudir. Renaiqueleba, suiconoma, soromarase, xiriqueleba, suiconoma, xiriquelebaço, maste, tomando teu lugar, namaste. Mas o Senhor disse: eu devolvo o teu lugar. E aí, namaxerequelebas. Eu ainda te louvarei. Espera no Senhor. Falou para ele mesmo: hoje é esse teu estado, mas amanhã o seu estado será nas promessas de Deus para a sua vida. Se levanta dessa sarjeta para viver a história que Deus já determinou para você. Ele disse: eu vou esperar, porque eu ainda vou ver a bondade de Deus nessa terra. Eu vou aguardar, porque eu tenho certeza que o que Deus tem preparado para mim, homem nenhum pode impedir. Por que mesmo? Porque agindo Deus, ninguém? Porque se Deus é por nós, ninguém será? Aleluia. Ouviu um aleluia? Aleluia? Por quem é esse aleluia aí? Por que esse aleluia? Para quem é esse aleluia? Vou tirar o microfone da minha boca que eu quero começar a escutar o seu aleluia. Estou tomando de volta meu filho, estou trazendo de volta meu marido, estou tomando de volta a estabilidade da minha casa, estou tomando de volta a minha estabilidade profissional, estou tomando de volta a minha estabilidade financeira, estou tomando de volta o meu lugar, estou tomando de volta tudo aquilo que Jesus conquistou por mim na cruz do Calvário. Começa a dizer aleluia, glória a Deus, começa a glorificar. Eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Por quem você está glorificando? Eu não posso glorificar por você, eu tenho que glorificar por mim. Louve o Senhor. Ele estava sentado na frente do palácio, ele começou a dizer: eu te louvo, porque eu acredito que eu vou tomar meu lugar de volta. Eu te louvo agora que eu te encontrei, que eu estou na tua presença. Eu te louvo, porque eu terei todas as promessas cumpridas na minha vida. Eu te louvo, porque eu vou voltar a ter uma família abençoada. Eu te louvo, porque eu sentarei à mesa com os meus filhos. Eu te louvo, Senhor. Foi isso que ele escreveu. Ninguém vai louvar por você, porque a vitória é sua. Aleluia! Ninguém vai louvar por você, porque a vitória é sua. Ninguém vai louvar por você, porque a vitória é sua. Oh, glória! Aleluia! 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 Eu vou vencer o teu inimigo hoje. Teu marido será o marido que eu te prometi. Tua casa será a casa que eu prometi. Teu filho será o filho que eu te prometi. Aleluia. Feche teus olhos, meu amado. Pessoal do louvor, pode subir aqui. O Senhor hoje só usou o exemplo de um homem que colocou no papel o tempo ruim. E eu vou te dizer uma coisa: Davi não passou um tempo ruim, ele passou muitos tempos ruins. Viu o filho morrer, viu o filho ser estuprado, viu seu filho trair, caiu em adultério, perdeu a presença de Deus, foi exortado pelo Senhor, ganhou guerras, mas sofreu nas guerras. Davi era um homem igualzinho eu e você. Mas ele sabia que chegaria o tempo de louvar ao Senhor. Você está com seus olhos fechados? Aí na intimidade do seu coração, coloque hoje essa promessa de Deus. Saia dessa posição para viver uma nova história do que Deus tem preparado para a sua vida. Eu não tive tempo para ler nada. Eu apenas ouvi a voz do Espírito Santo. Eu estou trazendo uma palavra profética aqui. E Deus está mandando dizer para você que um novo tempo vem vindo aí pela frente.
Se você quer viver, fique de pé. Fale para você mesmo, você ainda vai louvar o Senhor. Aleluia. Quando você compra um carro novo, o que você fala? Quando você compra um carro novo, uma moto nova, o que você fala? Foi Deus que me deu. Foi isso? Olha como Deus é maravilhoso. Foi Ele que Deus me deu. É isso? Pastora, você unge meu carro. Olha que bênção que Deus me deu. Não é assim? É? Não é isso? Você consegue uma conquista, o que você fala? Olha como Deus me abençoou. Não é? Não é assim? Não é? Então comece a louvar o Senhor. Foi Deus que me deu. Eu ainda o louvarei. Aleluia. Comece a louvar. Agradeça antes de receber, porque o que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não tem um coração humano que pode imaginar o que Deus preparou para a sua vida. Amém? Só que eu não vou louvar por você, não, eu vou louvar por mim. Então comece a louvar ao Senhor. Aleluia. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. É isso aí, meu amado. Minha esperança. Primeira presença de Deus. É regada. A intimidade gloriosa da sua presença. Que o tempo não levou. A Shekinah que nos envolve. Mas parece que um furacão me alcançou. Até os meus ossos. Eu sinto os meus ossos esmigalhados, Senhor. Deus, eu não podia. Porque estão perguntando onde está o meu Deus. Porque estão duvidando da minha fé. Olha como chora o meu coração. Sim, Deus. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra amar. Confesso, eu já tentei. É difícil. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Este é o lugar para começar uma nova história. Este é o lugar de buscar a presença de Deus e acreditar nas promessas dele. Do oculto, tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê. Tira os pontos de interrogação. Tira o ponto de interrogação. Está cheio de frases no seu salmo com ponto de interrogação. O Senhor mandou, tira o ponto de interrogação. Escreve a tua história. Exclama a tua vitória. Aleluia. Tu és o Deus que vive no secreto. Só Ele se interessa. Só Ele se preocupa com você. Quando o homem não me vê, eu não estou só. Eu não estou só. Fale com o Senhor. Mas parece que um furacão Fale com Ele. alcançou. Vai para o secreto do teu coração agora. Eu não podia imaginar. Sim, Deus. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. E viva uma experiência com Deus. Uma experiência gloriosa. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra amar. Confesso, eu já tentei. Oh, Espírito de Deus. E dessa vez eu entrei no quarto. E só o Senhor viu. E só o Senhor ouviu. Só tu
podes me encontrar. Por quê, minha amada? Por quê? Tu és o Deus. Porque Ele te conhece. Porque quando você estava no ventre da sua mãe, Ele determinou todos os seus dias. Porque Ele também determinou tudo que você ia viver de melhor nessa terra. É por isso, só por isso o Senhor manda te dizer. Tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê, eu não estou só. Nunca, jamais. Eu não estou só. Ele sempre, sempre estará com você. Deus que me vê. Que examina, que conhece o seu pensamento, Tu és o que Deus conhece as intenções do seu coração. do secreto. E hoje Ele está dizendo para você: eu não mudei. És o Deus. Eu não mudei os meus planos. Eu não mudei o que eu determinei para a sua vida. Quem mudou foi você. Não estou Foi você que desistiu. Foi você que mudou os caminhos. Foi você, o Senhor manda dizer. O que eu determinei está determinado, diz o Senhor. O que está escrito, ninguém pode tirar e nem revogar. Tem um decreto assinado, diz o Senhor, com o sangue de Jesus Cristo, e que você será abençoado, e esse decreto não pode ser revogado, diz o Eterno. O que eu prometi eu cumpro. Então volte, diz o Senhor, volte à intimidade, volte à comunhão, volte, é isso que eu tenho para você. és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. No secreto. Você ainda louvará o Senhor. Tu és o Deus que me vê. Quando ninguém vê. Dá-nos uma semana abençoada. Livra-nos do mal. Trabalhe em nosso favor, como diz a sua palavra. Trabalhe em favor daqueles que te amam. Trabalhe em favor daqueles que esperam em ti, Senhor. Guarda os nossos familiares. Protege aqueles que nós amamos, ó Deus. Leva-nos em paz esta noite. Levanta a bandeira da vitória, a bandeira do tempo de paz na vida de cada família que está aqui hoje. Estabelece a sua vontade. Estabelece a sua vontade, o seu querer, o seu realizar. Não estou só. E que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai, e que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que o Senhor, Ele resplandeça o seu rosto, e que Ele nos dê a sua paz hoje e para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor e vá, mas vá para se levantar e ter uma experiência de vitória em nome de Jesus Cristo. Aleluia! 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 Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Fala, a vitória é sua, em nome de Jesus.